Fala galera, eu sou o Jimmy McManus, também conhecido como Jimmy Ogro, e é um prazer enorme fazer parte desse time de chefes que está participando desse evento. Para quem não sabe, Rio Gastronomia está fazendo 10 anos esse ano e a gente está com um monte de receita boa. A minha é uma fraldinha marinada com tamarindo, shoyu, enfim. Fica de olho aqui nesse vídeo porque vocês vão ver o passo a passo em detalhe. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. Tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Então vamos para a receita, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, toda vez que você fala em carne marinada, a primeira coisa que você faz é justamente essa marinada e deixar a carne descansando nisso, para ela poder pegar esse sabor e a cor e tudo que você quer dar nela. Então, uma vasilha. A minha marinada vai com shoyu. E aí um leve toque de shoyu para marinada. E aí metade dessa quantidade de shoyu de polpa de tamarindo. Essa polpa você encontra congelada em supermercado, é bem fácil de achar. Ou mercado municipal. Mistura. Essa marinada, além de dar cor, ela vai dar esse sabor. O tamarindo tem essa característica que fica entre o amargo e o ácido, que eu acho incrível. E eu já vou contar mais sobre isso, porque tamarindo é uma das minhas grandes paixões de ingredientes. E a nossa fraldinha, que eu já deixei cortadinha, no formato que ela vai pro prato, olha que coisa linda. Tenta deixar sempre ela completamente submersa. Se você não conseguir, de tempos em tempos, eu acho que 1 hora e meia de marinada tá bom. E aí você vai de meia hora, vai lá e vira ela se você não conseguir completar, se você não conseguir cobrir ela completamente. Ou se você quiser usar menos marinada, você não consegue tanto ingrediente, um saquinho de marinada, sabe aqueles que fecham com o zíperzinho em cima? Você pode colocar e você vai gastar menos marinada.
Vamos deixar isso aqui de lado, pegando o sabor. Como eu vou usar daqui a pouco, não precisa da geladeira, mas você guarda isso na geladeira, você pode fazer até de um dia para o outro. Eu só acho que vai pegar muito gosto, talvez fique muito forte. Vai ser essa fraldinha marinada no tamarindo com shoyu. Para fazer a base desse prato, um aligot, que é um purê, uma receita francesa, que já é um purê de raiz. E geralmente a gente usa batata, manteiga, queijo. O queijo dá uma textura, uma untuosidade incrível para essas receitas. Só que a gente está no Brasil, né? E, como o Guga Rocha fala, a mandioca a mandioca é a espinha dorsal da culinária brasileira. Então, por que não usar mandioca? Eu já tenho o purê de mandioca cozido aqui. Por que cozido? Não ia dar tempo de eu gravar isso aqui, porque, vamos lá, você vai para a panela. Para escolher uma mandioca boa, sempre procurar a mais clara, a que tem a cor mais uniforme. Geralmente elas estão abertas no mercado, muitas vezes você consegue comprar ela já pré-processada, sem a casca. Você não tem esse trabalho. Olha que mundo maravilhoso que a gente vive hoje. Você consegue comprar tudo picado de tamanhos diferentes e já trabalhado. Então você vai colocar isso aqui na água com sal e deixar ela cozinhar até ficar macia. Se você tiver um pouco de pressa, panela de pressão, eu acredito que 20, 25 minutos ela já está macia. Se você está com tempo, deixa na água com sal, numa panela aberta, deixa ela cozinhar. E aí vai testando com garfo, exatamente como você faz com a batata, só que saiba que demora um pouco mais, tá? Então o purê está pronto, a gente pode entrar com o purê numa panela. Lembra sempre de escolher uma panela que você sabe que vai caber todos os ingredientes que você vai usar. Direto vou colocar um pouquinho de manteiga. Mais. Manteiga nunca é demais, gente. E aí você pode optar por usar creme de leite ou não. Os franceses usam. Então a receita vai o purê de batata, por exemplo, se você estiver usando, manteiga, creme de leite, leite. E aí o queijo. A gente vai ralar o queijo. Vou deixar ele ralado agora. Enquanto eu deixo isso aqui aquecendo. Se você tiver tempo, quiser se organizar, fazer isso no dia seguinte, você já pode deixar esse queijo ralado dentro da geladeira, que é mais fácil para você quando você for preparar. É só a finalização. Tá tudo pronto, você monta a sua bancada, como a gente sempre monta. Na cozinha a gente chama isso de mise en place, que é organizar as coisas na nossa praça. Então já deixa tudo ralado, molho separado, deixa nas quantidades que você for usar, isso sempre é bom quando você vai receber convidados. Você não quer ficar sozinho na cozinha. Outra coisa que você pode fazer é trazer os convidados para dentro da sua cozinha, se couber todo mundo. E vocês já ficam batendo papo, tomando um vinhozinho, conversando, tirando foto para publicar nas redes sociais depois. Falando em redes sociais, falei de quantidade também, os ingredientes vão estar aqui no site, nas quantidades para você usar. Eu vou colocar para 2 pessoas e aí você multiplica pela quantidade de convidados que você tenha. A receita leva mais ou menos a mesma quantidade de queijo que você está usando de purê de batata ou de aipim. Pode ser cará, pode ser inhame. Quem sabe fazer um aligot de inhame? Que espetáculo! Aquece bem o aipim para ele voltar para a textura original. Esse aqui estava na geladeira, então tá, ganhou consistência. Mas olha só como ele começa a ficar bonito. Aqui eu já posso colocar um pouco de leite para ajudar esse aipim a derreter. Recuperar a cremosidade dele. O leite vai incorporando. Olha como a textura começa a mudar. E não demora muito. Assim que incorporar o leite, a manteiga ao aipim, a gente começa a entrar com queijo. Quase nem precisa de queijo para fazer o aligot, né?
Aqui já resolveu. Desligou o fogo. É isso. Vou deixar ele quietinho aqui. Vamos preparar uma farofinha? Que eu acho que vale textura. A gente está falando de uma carne que é muito macia, fraldinha. É hoje a minha grande paixão de carne para comer em churrasco, para fazer no forno, para fazer enrolada, para fazer bife rolê, para fazer, enfim, um mundo de receitas. A fraldinha é macia, ela é suculenta, ela é versátil. E a gente hoje falando desses animais novos que a gente tem, raças britânicas, Wagyu, não só o nosso Leroy, a gente faz Hereford, Braford, Angus e Brangus. A gente tem carnes e produtos cada vez melhores e a fraldinha cada vez mais fantástica. Vocês viram a cor dessa quando eu mostrei, né? Vermelha, entremeada, suculenta. E eu acho que merece uma textura crocante, porque tem um purê cremoso, um aligot cremoso, uma fraldinha que é muito macia. Bom, aproveitei que eu tinha que pegar o processador para fazer a castanha e uma bancadinha. Mantenha a sua estação limpa, é sempre mais fácil viver e trabalhar assim. Pensando no prato, o que a gente tem? A gente tem uma fraldinha, que eu falei que é muito macia, suculenta. A gente tem um purê, que tem essa lisura toda, ele tem essa consistência cremosa. Eu achei que estava faltando um pouco de textura, então eu vou colocar uma farofinha. Apesar do prato ter essa pegada francesa, um aligot, uma carne marinada e castanha do Pará. Desculpa, gente, eu não vou chamar de castanha do Brasil. Eu nasci, já era castanha do Pará, e as pessoas resolvem mudar o nome do negócio, eu não vou mudar, eu vou continuar chamando de castanha do Pará. Ah, mas tem em Manaus também, eu sei, mas eu compro a minha do Pará. Na verdade, eu compro a minha no mercado aqui no Rio, então não sei de onde ela vem. E aí eu falei que eu quero textura, então a gente não vai processar isso aqui até virar pó de café, tá, gente? Então, pulsarzinho, vai no pulsar e vai olhando a textura. A vantagem do equipamento ser transparente é essa. 1, 2, 3, a gente vê. Então eu quero um pouco dele mais fino, um pouco dele mais inteiro. Vamos ver como é que fica. Pronto. Viu rapidinho? Se você não tiver o processador, pode usar um liquidificador. O único conselho que eu dou, coloca a castanha lá para você não ter que ficar abrindo a tampa e mexendo no final. Levanta o liquidificador. E aí vai dando uma sacudida nele para a castanha poder virar de cima para dentro e você continuar trabalhando a hélice. Então temos aqui castanhas do Pará. A frigideira já está quente. Eu vou colocar um fio de azeite com manteiga. Por que a gente usa azeite com manteiga? O azeite tem um ponto de fumaça, um ponto de queima mais alto. E a manteiga não, porque ela ainda tem os sólidos do leite. E ela vai queimar muito mais rápido. Então a gente usa o azeite para dar um pouco de ponto acima do que a manteiga naturalmente tem. E a gente gosta de azeite também, não é só por isso, né? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de manteiga. Deixa derreter. Isso é uma coisa divertida, se você tem filhos, fazer com seus filhos na cozinha. Leva eles para cozinhar, vamos criar uma geração nova de cozinheiros, pessoas que entendem de comida, que gostam de fazer comida. E aí o seu filho pode ficar brincando de balançar a manteiga gelada para lá e para cá até ela derreter. Derreteu a manteiga com o azeite, misturou. Vamos entrar com a castanha. E a gente sempre joga. Ah, por que vocês jogam tudo devagar na frigideira, Jimmy? Porque fica bonito na câmera. E quando fica bonito na câmera, vocês querem fazer em casa e eu quero que vocês cozinhem, não fiquem só olhando. Castanha, vamos deixar essa castanha pegar um pouquinho desse gosto, dar uma douradinha de leve. Olha só, castanha com manteiga. E aí você vai perceber que tem quase que um cheiro de pipoca, porque, né, enfim. Nossa Senhora. Tá me lembrando muito cinema isso aqui agora. E aí você vê que tem a textura, tem parte dela tá mais fina, parte dela tá mais, né? Tá maior, mais integral, mais inteira ainda. Deixa assim, é bonito na foto, para você botar na rede social, é gostoso de comer porque tem mordidas diferentes. E aí você tem todas as opções do mundo de farinha. Se você quiser usar farinha d'água, se você for do norte, se você for do nordeste, farinha de mandioca, qualquer uma das milhões de gramaturas que existem, escolha a sua.
Eu passei na padaria de manhã antes de vir para cá e eu peguei farelo de pão. E é outra coisa que você pode fazer. Você pode usar panko, aquela farinha japonesa que é de pão branco, na verdade, um pão desidratado. Ou você pode passar na sua padaria, ou se você tiver um pão velho em casa, dá uma torradinha dele, passa no processador, mesma coisa que a gente fez com a castanha, fácil, rápido, e faz a sua própria farinha. E aí vamos jogar a mesma quantidade. De novo, devagar para ficar bonito na câmera. Meio a meio, castanha com farinha. Essa farinha já é torrada, então a gente não vai deixar ela muito, para não queimar. Misturou. A gente desliga o fogo. Tira a colher de dentro da frigideira. Olha que coisa linda isso. Tostadinha, suculenta na manteiga. E aí, outra coisa, assim, estética também é importante, que a gente come com os olhos. Parece incrível eu estar falando isso, todo mundo me conhece, mas é importante sim. Para ficar bonito na rede social, para ficar bonito na mesa, você desejar aquele prato, cores são importantes. A textura é importante para o paladar, para você se divertir comendo, mas a cor é importante. E por acaso, temos um enfeite aqui da bancada. Vou pegar o manjericão. Vamos guardar esse talinho aqui, ó. Já que eu falei de decoração, vamos, né? Agora vamos all the way. Peça as florzinhas, nunca joga as flores fora, elas são saborosas. Elas conseguem ser mais aromáticas e mais interessantes do que as próprias folhas, dependendo. Ainda, a gente deixa ela aqui no cantinho. Do talo, sente a textura do talo e onde ele começa a ficar menos duro, menos fibroso, você pode cortar aí e a gente corta as folhas com os talos, porque os talos também vão crescer essa crocância. E tudo aqui tem cheiro de manjericão. Se você não gosta, se você não encontrou manjericão, pode usar salsinha, coentro, cheiro verde. Mas eu não gosto de coentro. Não usa. Faquinha. E aí, pica do jeito que você puder. A única coisa que você tem que fazer é olhar o que você está fazendo para não cortar o dedo. É perigoso você cortar as coisas sem olhar. Não precisa picar demais, pica na textura que você quer mastigar e na textura que você acredita que seus convidados queiram comer, porque eles são muito importantes também. Picou. Chuva de manjericão. A gente grava em 120 frames e joga isso devagarzinho no vídeo. Aprendi com vocês. Mistura. Olha que farofa incrível. Colorida, bonita. Eu sempre olho pra câmera rápida, porque ela tá na minha frente. Sobre equipamento, usa as panelas que você tiver em casa. A gente está usando de ferro porque tem indução aqui, mas ferro é melhor. Quanto mais densa, quanto mais espessa a sua panela, seja de alumínio, seja de ferro, seja de inox, como essas aqui que são as clássicas, fundo triplo, o ideal é que elas sejam assim. Investir um pouquinho mais numa panela, porque ela vai te durar muito mais tempo. E o que acontece com um material mais pesado, um ferro mais pesado, um alumínio mais pesado, um aço mais pesado, ele retém mais calor. Ele distribui esse calor que ele retém. Então, quando você for cozinhar uma coisa numa frigideira grande, que seja de metal denso, o canto dela, o centro dela, toda a dimensão dela vai estar numa temperatura muito parecida e você consegue cozinhar tudo por igual na frigideira inteira. Então vale a pena o investimento, porque é uma frigideira que você vai deixar para os seus filhos, eles vão deixar para os seus netos. É só cuidar do equipamento, que o equipamento vai cuidar de você. Então, a ligou está pronto. Farofa está pronta. Carne já marinou. Vamos fazer a carne. A nossa carne já ficou marinando o tempo que eu queria. Olha a cor que ela já ficou. Daquele vermelho intenso da carne fresca, ela agora está com essa tonalidade do shoyu, do tamarindo. E o sabor também. Então, só escorrer essa carne, vou deixar ela pertinho da frigideira. Quanto mais perto o ingrediente da sua frigideira, menos lambança na sua cozinha. Então, faça isso também. Farofa está pronto, o aligô está pronto. A gente já deixa o aligô aí em cima do fogão, porque vai precisar aquecer de novo antes de montar o prato. E está tudo feito, é só isso. Agora vamos grelhar a carne. Mais uma vez a gente liga. Geralmente é onde está escrito liga. Potência alta. E aí agora eu e você vamos ter uma conversa séria. Isso é muito importante para mim, pelo menos. Ponto de carne.
eu não como carne mal passada. Pode passar mais um pouquinho, não tem problema, mas tem um limite isso. Alerta para a piada, tá, gente? Então isso aqui não é tão sério assim. Eu acho que você já conhece os pontos, vários chefes de cozinha já falaram. Inclusive, acho que o Rafa falou para esses vídeos aqui. Você vai apertar essa parte mais gorducha da sua mão. Quando a carne estiver na frigideira, na sua churrasqueira, na grelha, onde você estiver fazendo ela. Vale até para hambúrguer isso também. Vai encostar o dedo indicador no polegar, vai apertar aqui e comparar com a carne, com a textura dela. Se tiver a mesma coisa, você está com ela ao ponto menos. Trocou de dedo, você vê que enrijece um pouco aqui. Comparou com a carne, você está com ela ao ponto. Próximo dedo ao ponto também. Aqui você pode dar para o seu pet a carne, porque ela agora está um pouco esturricada e é bom ele não comer carne mal passada, dá uma carne bem passada para ele e faz outra para você. Frigideira está quente, mesma coisa que a gente fez para a farofa. Um fiozinho de azeite para a gente evitar que queime demais a manteiga. Manteiga queimar não é errado, gente. Existe o que a gente chama de manteiga noisette, que é essa manteiga um pouquinho mais tostada, onde você tosta os sólidos da manteiga e transforma eles, dá esses notas de castanha, de nozes, por isso chama noisette, porque tem todo esse aroma, esse sabor. Mas um pouquinho de azeite vai segurar esse ponto de fumaça um pouquinho mais alto. A gente entra sempre com uma boa colherada de manteiga. Lembrando, chama seus filhos para brincar de jogar manteiga para lá e para cá dentro da frigideira. Já cozinha com eles, cria uma nova geração de cozinheiros. Quando você começa a fazer comida, você aprecia melhor a comida que você come em outros lugares também. Então vai trazer novas experiências. A frigideira está bem quente. E é isso que a gente vai precisar. Antes de meter a mão na carne, lave e higienize suas mãos. Eu sei que você já está fazendo isso direito. Outra dica importante, você está com gordura na frigideira, você vai colocar uma carne nela, coloca a ponta perto de você e deita a carne para frente. Nunca vire ela para você para não espirrar gordura em cima de você. Aprecie os aromas de tudo que você estiver fazendo, porque comida é sempre muito importante. A gente precisa comer para ficar em pé. Saco vazio não para em pé, a vovó falava. Por que a gente não pode comer sempre o melhor possível? Não só comer para ficar em pé. Vou comer para sorrir, para ficar feliz, comer para comunhar, comer para dividir tempo, como eu estou com a equipe maravilhosa que está gravando aqui, amigos antigos inclusive. Passe dias com seus amigos, com a sua família, curta mais seu tempo, curta mais o pouco tempo que a gente tem nessa vida, porque todo mundo trabalha muito, eu sei. Mas juro pra você, cara, tem receitas, se eu não estivesse falando tanto enquanto eu cozinho, isso aqui tinha ficado pronto em 20 minutos. Mas é assim que faz. Tem várias receitas minhas, procura aí, tem várias receitas aqui no site do Rio Gastronomia, tem um monte de coisa por aí. Receita é o de menos. Tem coisas que ficam prontas do saco do mercado para o seu prato em 10 minutos. Eu sei o que eu faço. Não cozinha mais, cozinhar é divertido. Você vai passar mais tempo com seus amigos, vai escutar mais música, vai tomar mais um vinhozinho e você vai criar mais memórias, você vai criar mais fotos para suas redes sociais. Lembra sempre de olhar a sua carne. Vocês vão reparar que ela tem essas manchas mais escuras. Parece que está queimado, mas não é. É o shoyu que caramelizou. Essa textura, vai ficar um crocante, vai ficar salgadinho. Isso é gostoso, faz parte dessa receita. Selou a carne, lembra de comparar a textura. Eu gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne, como dizem por aí, mugindo, mas não é o caso. Eu gosto dela bem selada por fora, bem suculenta, mas que a temperatura tenha atingido a parte interna. Enquanto essa carne finaliza aqui, eu já vou acender o outro e vamos aquecer o nosso aligô para montar o prato. Isso aqui os franceses gostam muito de fazer. Você pega os sucos da carne, aí que tem a manteiga, a redução do molho, e vem regando essa carne. Depois, quando tudo isso aqui acabar, quando a carne for pro prato, a gente joga um pouquinho desse molho aqui dentro, dá uma mexida nele, mais um tapinha de manteiga e é o molho. Depois que tudo estiver pronto, a gente for montar o prato, a gente joga um pouquinho daquela marinada aqui dentro da frigideira, já tem manteiga, já tem esse sabor todo, deixa ele reduzir bem um minuto e a gente rega a carne no prato com esses sucos. Agora é uma boa hora. Ó, você vê que ele esfria, ele ganha um pouquinho mais de densidade. Eu segurei o leite aqui para a gente poder... Coloca um pouquinho mais de leite. Lembrando, diluir um pouquinho o sabor. Lembra que eu falei do sal? Então a gente vai entrar mais um tapinha de sal para acertar esse sabor.
Aí você vai falar, mas eu não vi você provando. Eu provei enquanto a câmera estava desligada. Deixa o leite incorporar. A minha carne está pronta. A gente pode tirar ela daqui, deixar ela descansar na tábua. Agora aproveitar esse calor da frigideira ainda e jogar umas 4 colheres dessa marinada. Mais um sustinho de manteiga. Aí você vai falar, nossa, você usa muita manteiga. Sim, eu uso muita manteiga. Os franceses nos ensinaram muito corretamente os 3 segredos da sua culinária. O primeiro, manteiga. O segundo, manteiga. E o terceiro, adivinha? Manteiga. E aí você vai entender por quê quando eu te mostrar olha o brilho desse molho agora. Só a manteiga faz isso por você. Agora sim a gente desliga o fogo, nosso molho está pronto. Adoro língua. Podia ter posto mais queijo, podia, mas eu gosto dessa textura. Eu acho que tudo demais também pode literalmente ser isso, demais. Então um purê cremoso, elegante, com um sabor suave da mandioca, de um queijo. O queijo eu não falei qual era, mas é um queijo mineiro padrão. Uma carne com sabor intenso, mas ainda assim suculenta, macia, gostosa. Uma farofa crocante, com 2 ingredientes, castanha do Pará e uma farinha de pão. O molho da própria carne, a gente ainda tem um verdinho na farofa. Vamos montar nosso prato. Agora vocês vão ver um novo eu. Você sabe que eu gosto de servir pernil inteiro, né? Peito assado, costelas, aquelas coisas todas. Vou fazer um prato elegante, vou tentar pelo menos. Porque apesar de ser designer, geralmente eu estou acostumado a trabalhar com papel, né? E não com comida empratada. Mas eu já vi tanta gente fazendo que acho que eu consegui aprender. Então uma quantidade boa de purê. E aí como é que os chefes fazem? Eles vêm, geralmente uma colher mais, aí você vem e faz um desenho que você queira no seu prato. E aí você vai perguntar, mas por que você fez isso? Porque cabe molho aqui dentro. No design eu aprendi uma coisa, a forma precisa seguir a função. Se não tem função, não devia ter essa forma. E a gente, eu falei molho, não falei? E aí você segue o desenho e enche esse desenho de molho. Pronto, garantimos o nosso molho. Agora a gente vai entrar... desculpa, vou botar a farofa. Lembra sempre de pensar em todos os ingredientes, quer dizer, todos os elementos que você tem compondo o seu prato para você ter espaço para todos eles. Então lembra da textura. Então pega um pouco da farofa fina, um pouco da farofa mais grossa. Para completar esse desenho bonitinho. E aí, como os franceses diriam, la pièce de résistance, a nossa carne. E aí mais aquele chablau de molho em cima da carne. Molho nunca é demais também. E aí eu vou fazer como os chefes fazem, claro. Vem com a pinça, pega o seu verdinho e... Tadá! Tá pronto. Eu esqueci de falar uma coisa só. Lembra que eu falei do ponto da carne e falei do descanso, mas eu não falei por quê. O que acontece quando a carne está em cima da fonte de calor? Seja braseiro, seja forno, seja qualquer fonte de calor. As proteínas se contraem e expelem a umidade de dentro delas. Imagina as proteínas, imagina você lavando roupa antigamente, na beira do rio, você tinha que torcer. Acontece isso com as proteínas dentro da carne. A gente sela ela para ela ficar mais gostosa, que foi o que a gente fez aqui. É por sabor, não se engane, a gente não sela para preservar a umidade, a gente sela pelo sabor. Mas acontece que também ela ajuda, essa selagem ajuda a preservar a umidade, porque a umidade com a carne selada não tem para onde ir. A proteína se contorce, espelha a umidade, mas com a carne selada essa umidade não vai para lugar nenhum. Mas ela está fervilhando ali dentro. Então quando você tira da fonte de calor, colocar na tábua,
Esse descanso é necessário para a proteína relaxar, a umidade conseguir voltar, ser realinhada e redistribuída ao longo da carne e você não ter aquele banho de suco de carne quando você vai fatiar para servir as pessoas no churrasco, quando você vai fatiar para apresentar. Hoje não precisei, o meu prato é esse, a carne vai inteira. E pedindo para eu dar um nome para o prato. Carne, aligô e farofa. Esse é o nome do meu prato. Gente, é isso. Isso foi minha receita. Obrigado a vocês. Obrigado, Rio Gastronomia, pelo convite mais uma vez, por essa parceria incrível que a gente tem há tantos anos. Não esqueça de me seguir no Instagram, jimmy.ogro. Não esqueçam de seguir Rio Gastronomia também, por favor, né, gente? E a gente se vê na próxima receita.